Hoje vamos estudar as redes de Bragg, componente fundamental quando falamos de seletividade fotônica. O conceito aqui se baseia na modulação periódica do índice de refração ao longo de um guia de onda, o que gera uma interferência construtiva e reflete comprimentos de onda específicos. Embora essa tecnologia tenha nascido das fibras ópticas, nossa aula foca na tendência moderna, a integração em silício. Diferente das fibras que usam luz UV, aqui vamos criar essa modulação alterando fisicamente a geometria do guia, o que nos permite colocar lasers e filtros complexos dentro de um chip milimétrico. Esse é um comportamento fundamental da indústria fotônica para alcançarmos funções seletivas de comprimento de onda. E entender a filtragem de luz no chip é essencial para dominar a arquitetura de transceivers modernos. Historicamente, essa tecnologia já era utilizada em fibras ópticas e lasers, porém, o mercado atual, liderado por players como a Intel e Cisco, tem focado intensamente na integração dessas redes diretamente em guias de onda de silício, os Silicon Waveguides, inclusive para os data centers. Então, nessa aula, vamos cobrir a teoria e a modelagem desse componente que é vital. Então, vamos entender a física por trás dos dispositivos, observando aqui essa figura do lado esquerdo. Na configuração mais simples, a rede de Bragg é uma constituição com modulação periódica do índice de refração efetivo na direção de propagação. Basicamente, alternamos os materiais ou a largura do guia. A cada fronteira entre um N eficiente 1 e um N eficiente 2 ocorre uma pequena refração. O segredo é a fase. Quando essas reflexões somam-se constitutivamente, temos uma reflexão forte em uma banda estreita. Na figura, vimos a resposta espectral típica. Observe o topo plano da reflexão e a queda abrupta nas bordas. Para gerar esses gráficos na indústria, utilizamos ferramentas como ANSYS numérico ou Synopsys RSoft, aplicando métodos numéricos como TNM, que é o Transfer Matrix Method, que a gente vai ver mais para frente, e o CMT, que você já deve ter estudado em outras disciplinas, que é a teoria dos modos acoplados. Agora vamos traduzir isso para a matemática, o que é a base para o dimensionamento do componente. Primeiro temos o comprimento de onda de Bragg na equação 1, que esse comprimento é quem? É 2 lambda N eficiente, onde esse lambda é o lambda maiúsculo, é o período da rede. O coeficiente de reflexão é dado pela expressão 2, com gama ao quadrado sendo dado aí pela equação 3. Usando o teorema de modos acoplados, o coeficiente de reflexão depende do que a gente chama de Dettoni, que é o delta beta, dado pela equação 4, e do parâmetro gama que a gente viu na equação 3. Se tivermos exatamente na ressonância, a reflectividade de pico simplifica para a equação 5. Então, esse R de pico da equação 5 é nada mais nada menos que a tangente hiperbólica ao quadrado de KL. Por fim, a largura de banda delta lambda, que define a seletividade do filtro, é mostrada na equação 6. Para redes longas, usamos a simplificação da equação 7, que mostra que a banda depende linearmente do coeficiente K. Para fechar essa parte, precisamos calcular o parâmetro mais crítico do design, o coeficiente de acoplamento, que é o K, ou kappa, se for a letra grega, focando na abordagem analítica para uma variação de índice do tipo degrau, o perfil retangular. Definimos a diferença do índice, que é o delta N, que é o N eficiente 2 menos N eficiente 1, que é a equação 8. Consequentemente, o coeficiente de kappa para o perfil retangular é dado pela equação 9. No entanto, os processos de fabricações reais em foundries, como a TSMC, muitas vezes suavizam as bordas da estrutura. Se a rede tiver um perfil senoidal, usamos então a equação 10. Notem a diferença aqui. O perfil senoidal tem um acoplamento ligeiramente menor, um fator de π/4 em relação ao retangular. Matematicamente, isso vem da série de Fourier, onde a onda quadrada tem uma componente fundamental mais forte. Essa distinção é vital para a precisão da simulação. Imagine a forma como o índice de refração muda ao longo do guia de onda. Perfil retangular, que é o ideal, a mudança é abrupta.
é um degrau, né? Você está num índice baixo e instantaneamente sobe para um índice alto. Essa mudança súbita é muito eficiente para espalhar, né? Ou seja, refletir a luz. A luz bate em uma parede vertical dura, né? Já no perfil senoidal, que é o real, a mudança é suave devido às limitações aí da fabricação. A luz da litografia borra as bordas, né, um pouco, né? Ou o ataque químico corrói essas bordas. Os cantos do degrau ficam arredondados, vira uma onda suave, né? A luz não encontra uma parede, mas sim uma lomba, entre aspas. Até agora usamos fórmulas simples para redes uniformes, mas se quisermos projetar uma rede shifted, né, com período variável, apotizada, né, ou seja, modificada para reduzir a quantidade de luz que chega, ou com uma mudança de fase, as fórmulas analíticas não dão conta disso. É aqui que entra o método de matriz de transformação, que é o TMM, que está ilustrado aí na figura do slide. Essa é a técnica padrão das indústrias para simulações rápidas em uma dimensão. A ideia mostrada na figura de baixo é fatiar nossa rede em pequenas seções. Cada seção, seja uma propagação do guia ou uma interface entre o índice, é representada por uma matriz de 2 por 2. Multiplicando essas matrizes, obtemos a resposta completa do dispositivo. Então, vamos abrir a caixa preta matemática desse método. A equação 11 mostra a estrutura geral né? Relacionamos os campos elétricos que entram e saem, que é o A e o B, através da equação, através de uma matriz T. Isso é análogo aos parâmetros de espalhamento, né? O parâmetro S que os engenheiros de radiofrequência usam. Né? Para um pedaço de guia de onda uniforme, a matriz é diagonal, como vemos aí na equação 12. O THW, né, que é o HW de Homogeneous Waveguide, é uma matriz de transferência de guia de onda homogêneo. Representa a luz viajando dentro de um pedaço do guia, onde o material não muda. É o trecho de propagação livre, né? E o que faz isso? Né? Apenas altera a fase da luz. A onda avança e aplica atenuação na perda óptica. Não gera reflexão, pois não há mudança de índice. O termo principal aqui é o beta, né? A constante de propagação complexa. Ele carrega duas informações vitais. A fase, né, que é a parte real, e a perda óptica, que é a parte imaginária representada pelo alfa. Sem modelar a perda, né, o alfa, sua simulação de transceiver será otimista demais e não baterá com a realidade da fábrica. Então, alguém pode perguntar, como é que a gente modela um degrau entre dois índices de refração? Usamos, então, a equação 14, baseada nos coeficientes de Fresnel. O T e S é o T do índice index step, né, do índice degrau. É a matriz de transferência do índice degrau. Representa a interface, a fronteira exata entre os dois materiais diferentes. Por exemplo, a transição do índice N1 para o índice N2. E o que isso faz? É aqui que a mágica acontece. Né? Quando a luz bate nessa parede entre os índices, parte dela passa, né, a uma transmissão T, e a parte volta, né, uma reflexão R. Aqui vale um alerta para a prova de certificação e para a sua vida profissional. O TMM assume uma aproximação de ondas planas. Né? Ele ignora o espalhamento da luz para fora do guia, nas bordas do degrau. Para alta precisão em redes muito fortes, precisamos de simulações 3D, FD, TD, né? Como no numérico. Mas o TMM é imbatível em velocidade. Por fim, a mágica acontece na equação 16. Para simular uma rede de Bragg inteira com N períodos, nós simplesmente multiplicamos as matrizes de cada fatia em sequência. É assim que os softwares como o Photon Design ou scripts em Python, MATLAB calculam espectros complexos em milissegundos. O TP, né, que é o período, é a matriz de transferência de um período, né, representa o ciclo completo da rede de Bragg. Uma rede de Bragg é feita repetindo a mesma estrutura várias vezes. Um período TP é a soma, multiplicação matricial, que a gente pode ver das partes anteriores. Então, a matriz TP se lê da direita para a esquerda, porque matematicamente a matriz que está mais à direita é a primeira a multiplicar o vetor de entrada. Os alunos podem imaginar o vetor de luz entrando pela direita da equação e ele vai batendo nas matrizes da direita para a esquerda. Sair da teoria aí
para o layout de fabricação, né, que é chegar no arquivo chamado GDS2, exige um fluxo que é mostrado na figura. Não basta saber que precisamos de um índice efetivo de 2,4, por exemplo. Precisamos saber qual a largura do guia de onda resulta nesse índice. Esse mapeamento é o coração do design físico. Notem o passo 2B na imagem, né, o Lithography Lookup Tables, que é em nossos tecnológicos avançados, que você desenha não é o que é fabricado. Então, a gente precisa prever como a litografia vai deformar a geometria e ajustar nossos designs antes de enviar para alguma foundry, né? Aqui temos os dados reais para um guia de silício padrão de 500 por 220 nanômetros, com a cobertura, né, de óxido, né, Oxyclad, né. A figura B é crítica, né, ela nos mostra como o índice efetivo muda com a largura do guia. A curva é íngreme, né? Isso significa que um erro de fabricação de apenas 10 nanômetros de largura do guia vai deslocar significativamente o comprimento de onda central do seu filtro. Entender essa sensibilidade é o que diferencia um design júnior de um design sênior, né? Se o processo da fábrica tem uma variação de mais ou menos 10 nanômetros, seu design precisa ser robusto o suficiente para tolerar isso. Ou você precisa usar aquecedores térmicos para sintonizar o chip depois de pronto. Para tornar o design eficiente, não rodamos um simulador de modos, né, que é o chamado FDE, a cada passo do loop. Nós parametrizamos os dados, usamos a equações 17 e 18 para criar polinômios que descrevem como o índice se comporta em função do comprimento de onda, né, e comprimento de onda lambda e da largura W. Com os coeficientes A0, A1, B1, etc., carregados lá no seu código, a simulação voa rapidinho. No código MATLAB, veremos os exemplos avançados em outra aula. Vamos ver um exemplo usando uma cavidade de Fabry-Perot criada por 2 refletores de Bragg com uma mudança de fase no centro. É a base para criar filtros de banda passante extremamente estreitos, né, cruciais para sistemas de DWDM em telecomunicações. Agora que entendemos a matemática por trás das matrizes de transformação, das matrizes de transferência, vamos para o mundo real. Como nós realmente fabricamos isso, né? Devemos nos lembrar que a integração de redes de Bragg em guia SOI, né, Silicon Insulator, começou lá em 2001. A grande diferença aqui é a física da coisa. Quem vem do mundo das fibras ópticas sabe que lá geralmente usamos a luz UV intensa para alterar o índice de refração nos núcleos da fibra. Em silício integrado não fazemos isso. Nós fazemos uma corrugação física, né, que é chamada de corrugate em inglês. Ou seja, nós alteramos a geometria do guia, literalmente esculpindo o silício, para criar aquelas variações periódicas no índice efetivo que vimos nas equações anteriores. E onde colocamos esses dentes, né, na rede? Alguém pode perguntar. Temos 2 opções principais. A primeira é na superfície superior. O problema é que no processo de fabricação, a profundidade da correção, né, que é o que a gente chama de etch, geralmente é fixa para todos os waves. Isso trava o nosso coeficiente de acoplamento, né, o kappa. Ele fica constante. Por isso, a preferência na fotônica de silício é pela corrugação nas paredes laterais, os sidewalls. Por quê? Porque a largura dessa corrugação é definida pelo desenho da máscara de litografia e não pela profundidade química do processo. Isso nos dá um poder enorme de design. Podemos variar a força da rede ao longo do comprimento, criando o que chamamos de rede apotizada, né? Isso é essencial para limpar o espectro e eliminar aqueles lóbulos laterais indesejados na resposta do filtro. Vamos ver um exemplo prático visual. Aqui temos uma rede de Bragg uniforme fabricada em um guia strip. Na imagem do item A, vemos um modelo de simulação. Percebam a malha vermelha. Isso é o mesh do FDTD, que é diferenças finitas no domínio do tempo. É assim que discretizamos o espaço para resolver Maxwell numericamente. Já na imagem do lado, temos a realidade, uma foto de microscopia eletrônica de varredura, né, que do português fica um MEV e do inglês é SEM, SEM. Vejam como as paredes laterais são onduladas.
Essa ondulação física cria a modulação periódica do índice efetivo. O contraste entre o silício e o ar nessas cavidades é o que gera a reflexão forte. E o resultado final? O gráfico mostra aí no slide a transmissão em função do comprimento de onda. A linha tracejada vermelha é a nossa simulação e a linha azul sólida é o dado experimental. Notem duas coisas importantes aqui. Primeiro, a profundidade do filtro. Conseguimos uma rejeição de quase 30 dB na prática, né? 1000 vezes menor em escala linear. Isso significa que a rede está refletindo praticamente toda a luz nesse intervalo. Segundo, a concordância da largura de banda. A largura do vale na simulação bate muito bem com o experimento. As pequenas oscilações na linha azul, fora da banda proibida, são ruídos de Fabry-Perot causados por reflexões nas facetas do chip, né, ou dos conectores. Mas o comportamento fundamental da rede de Bragg está perfeitamente validado. Então, para fechar essa aula, vamos revisar o que conquistamos hoje. Primeiro, validamos nosso modelo matemático. Ao olharmos para esse gráfico, vimos que a teoria, né, o TMM, previu com exatidão o comportamento do dispositivo real. Entendemos também que, em fotônica integrada, não dependemos da luz UV, como em fibras, mas sim da precisão da litografia para criar corrugação lateral. Por fim, observamos na prática um filtro com rejeição maior que 30 decibéis, operando em 1550 nanômetros. Isso confirma que aprendemos o caminho completo, da matriz matemática até o chip físico funcional. Então, muito obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.